Não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Quantos acreditam que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Então olhe para mim. Perseverar é insistir, fundo, é continuar, é resistir. Perseverar é vencer obstáculos. Perseverar é insistir no propósito. Perseverar é enfrentar as dificuldades que todos nós estamos sujeitos ao longo do percurso. Isto é perseverar. A perseverança é o oposto do desânimo. A perseverança é uma das mais belas, maravilhosas virtudes da vida cristã. Perseverar é manter o foco, é não se arredar do propósito. Desistir do caminho certo e procurar um atalho sem barreiras não é perseverança. A perseverança é permanecer no caminho, ainda que o caminho seja o mais longo. Isto é perseverar. Perseverar não é trocar o certo pelo duvidoso. Isso é não ter esperança. Nada no mundo pode substituir a perseverança. Você ser persistente no caminho. Preste atenção nisso. O talento não vai resolver se você não tiver perseverança. A formação, a educação, a instrução não irá resolver se você não tiver perseverança. O talento não é nada quando falta esperança. Está cheio no mundo de homens bem formados, bem instruídos, mas mal sucedidos, porque não tiveram perseverança. São talentosos, mas desistiram, abandonaram o propósito, abandonaram o caminho. Escute essa frase: um dos resultados da tribulação é perseverança e firmeza. Seria impossível desenvolver perseverança se não tivéssemos dificuldades. Tiago falou disso na sua carta, que a provação da nossa fé, entre outras coisas, desenvolve a perseverança. A perseverança produz algumas bênçãos para nós. Entre essas bênçãos, a perseverança produz experiência. Escute esse texto do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículos 3, 4 e 5. Nos gloriamos nas tribulações. O que é gloriar? Falar de vantagem, é contar vantagem. Então o que Paulo está dizendo, olha, nós contamos vantagens. De quê? De um talento? De um empreendimento? De um dom? Não. Ele disse: contamos vantagem, nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. E ele diz que a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. A perseverança produz experiência. Diga comigo forte: a perseverança. Diga num coro só, irmão: a perseverança produz experiência.
Olhe para mim. Aquele que desiste no meio do caminho não aprende, não amadurece. Se você é daquele que abandona o projeto, abandona o sonho, se você é daquele que desiste do propósito na primeira tentativa frustrada, você vai viver a sua vida colecionando derrotas. Às vezes nem tudo dá certo na primeira tentativa. Portanto, aquele que desiste no meio do caminho não aprende, não amadurece. Apenas aqueles que insistem vão aprender, até mesmo com seus próprios erros. Melhor é aprender com o erro dos outros, mas também nós aprendemos com o nosso próprio erro. Aprender com os nossos próprios erros, o único problema é que corta na nossa própria carne. Isso dói em nós mesmos. Portanto, os nossos erros vão produzir em nós experiências, para que então façamos os devidos ajustes, os ajustes necessários para podermos então vencer. Quando perseveramos, vemos o resultado da nossa luta. Hebreus capítulo de número 10, versículo 35, que é o texto onde nós começamos a leitura, uma outra tradução aqui: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Te dou uma palavra de Deus aqui: persevere no propósito, não desista, persevere no caminho, vá adiante, ainda que com muito esforço, ainda que com muita luta, ainda que seja com muita dificuldade, o seu esforço será ricamente recompensado. Sofra a aflição, mas cumpra o seu propósito. Enfrente as dificuldades, mas cumpra o seu propósito. Estamos sempre aprendendo um pouco mais, até sermos mais hábeis na arte de lutar e vencer. Mas se desistirmos, se entrarmos pelo caminho do fracasso, nós não chegaremos a alcançar o nosso propósito. Se desistimos, fracassamos. Se fracassamos, os propósitos não se cumprem. Se não perseverarmos, o nosso propósito não é concluído. Todavia, quando nos mantemos firmes durante as tribulações, compreendendo que até por elas Deus realiza a sua obra e o seu propósito na sua vida, Ele nos concede no final o selo da aprovação. Ninguém é aprovado sem ser passado pela prova. Ninguém recebe a nota final na prova se ele não for aplicado à prova. A aprovação só vem quando nós enfrentamos a prova. A prova é quem produz a aprovação. Tiago disse que as dificuldades geram perseverança, esperança e maturidade. Capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Então, quando você estiver enfrentando alguma dificuldade na sua vida, saiba que Deus está produzindo em você perseverança, esperança e maturidade. Quando Davi se dispôs a guerrear com Golias, Davi foi questionado por Saul e pelos seus irmãos em relação a essa disposição de encarar Golias. Davi então demonstrou que ele tinha experiência de sobra para encarar o inimigo de Israel. O relato de Davi foi o seguinte: olha, eu pastoreava as ovelhas de meu pai, e sempre que vinha o leão ou o urso, eu tomava as ovelhas muitas vezes das garras do leão e do urso. Davi estava demonstrando que ele havia tido experiências anteriores.
e que agora o habilitava para aquele novo desafio: lutar contra o maior inimigo do povo de Deus. Então escute aqui uma coisa: a luta que você está enfrentando hoje vai gerar em você experiências para que no dia de amanhã você enfrente e vença desafios ainda maiores. A perseverança produz, em primeiro lugar, experiência. Segundo, a perseverança produz também espiritualidade. Romanos capítulo 12 e versículo 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Escute isso aqui: por mais espirituais que sejamos, nenhum de nós, eu disse que por mais espirituais que sejamos, nenhum de nós atingiu o nível máximo de espiritualidade. Não há quem possa bater no peito e dizer ser tão próximo de Deus a ponto de não precisar mais buscá-lo. Hebreus capítulo de número 10, versículo 39, o último verso que nós lemos: nós porém somos daqueles que não retrocedem. Nós somos daqueles que não são destruídos. Nós somos daqueles que creem e daqueles que são salvos. O espiritual percebe que a falta de resistência é um desagrado a Deus. O espiritual percebe que os altos e baixos da vida espiritual não agrada ao Senhor. O escritor da carta aos Hebreus disse que aqueles que retrocedem o fazem para a perdição. Isso é o que separa os que abandonam a fé dos verdadeiros cristãos. O apóstata, sabe o que é apóstata? Apóstata é aquele que pratica apostasia. Apostasia significa abandono da fé outrora professada. Só abandona a fé quem já teve fé. O ímpio não pode ser apóstata, porque ele nunca teve fé. A apostasia é o abandono da fé outrora professada. Então é alguém que já experimentou, é alguém que já participou, é alguém que já sentou na mesa de Cristo e de repente dá as costas, de repente vai embora, de repente não quer saber mais. O escritor aos Hebreus está dizendo que os apóstatas, aqueles que abandonam a fé, retrocedem para a perdição, enquanto que os verdadeiros cristãos creem e assim perseveram a salvação, perseveram a sua alma diante do Senhor para a salvação. Escute aqui o que eu vou lhe dizer: você não pode ter uma fé oscilante. Você não pode ter uma vida cristã cheia de altos e baixos. O que é ter uma vida cristã cheia de altos e baixos? Uma hora você quer tudo de Deus, uma hora você, olhe para mim, uma hora você está totalmente envolvido, uma hora você quer Deus demais, uma hora você está transbordando, mas daqui a pouquinho você não quer mais, daqui a pouquinho você vira as costas. O que isso precisa acontecer com você? Isso é comum acontecer, mas não é normal. Você precisa ter perseverança, você precisa se esforçar. Não podemos viver uma vida cristã cheia de altos e baixos. Esse tipo de inconstância caracteriza imaturidade espiritual. Preste atenção nisso aqui. Uma pesquisa recente descobriu que no Brasil, países de primeiro mundo, isso é pior ainda. No Brasil, o homem, sexo masculino, o dia que eu vi isso, eu fiquei assim muito frustrado. Uma pesquisa descobriu que no Brasil,
O homem se torna maduro aos 45 anos. É por isso que tem aí uns bebezão de 1,80 m, 90 quilos, mas é bebezão. É o famoso adolescente. Ele tem 45 anos, pesa 90 quilos, 1,80 m, 1,90 m, mas continua adolescente. As mulheres é um pouquinho menos. A mesma pesquisa descobriu que as mulheres aos 35 passam a ter atitudes de mulheres maduras. E ainda é por isso que você vê algumas aí também desse jeito, tem 35 anos, mas está achando que tem 15. Tem 35, mas as atitudes é de 12. Imaturidade. Aí você vê, meu Deus, mas o cidadão já tem 45 anos, mas está fazendo coisa de um menino de 15. É porque estão esticando esse negócio aí da maturidade. Nos países de primeiro mundo da Europa é 54. Você imagina, até 54 anos, o indivíduo tem 54 anos, mas a cabeça dele em muitas coisas é a cabeça de adolescente. A vida espiritual também é a mesma coisa. Tem uma turma aí que já está na igreja há um tempão, mas a mente dele ainda é mente de um adolescente. As atitudes são atitudes de crianças, de bebezão espiritual. Não se dá feijão tropeiro para um recém-nascido. Não se dá uma comida mais forte para um recém-nascido. Também não se dá sopinha, papinha para um adulto. Sabe o que acontece? Quando coisas desse tipo acontecem no sentido espiritual, as pessoas não têm uma base espiritual sólida, e aí fica inconstante. O bebê, a criança, o adolescente, uma hora está tudo bem, totalmente humorado, daqui a pouquinho já está cara feia do lado. Espiritualmente tem um bocado de gente assim. Uma hora está bem demais, daqui a pouquinho está mal. Uma hora está totalmente envolvido, uma hora está totalmente boa, mas daqui a pouquinho olhou feio para mim, pastor. Passou perto de mim e não me deu a paz. O irmão estava no outro mundo, preocupado com um monte de coisa na cabeça para resolver. Não te viu abençoado, é por isso que ele não te cumprimentou. Entende? Essas coisas não podem mexer conosco. Quando mexe é sinal que alguma coisa está fora do lugar, está desconectado, e nós precisamos ter maturidade. A vida cristã é muito mais séria do que simplesmente olhou para mim de cara feia ou não me cumprimentou. A perseverança produz em nós espiritualidade. Na vida espiritual não é diferente disso que eu estou dizendo. O tempo de caminhada cristã não significa necessariamente maturidade espiritual. Sabe o que significa maturidade espiritual? É quando você decide viver de fato para o Senhor, e a sua vida começa a produzir frutos dignos de uma vida cristã, em que a sua fé, nós estamos no culto fé, em que a sua fé não é abalada. Sabe quando é que você começa a viver a maturidade espiritual? É quando as questões da vida cotidiana, os problemas, as tribulações, as adversidades não atrapalham a alegria da sua salvação. Isso é maturidade.
Toda vez que há algum problema, convencer você a arredar o pé da presença de Deus. Toda vez que uma adversidade colocar sua fé em xeque e você desejar sumir da presença de Deus, voltar para o mundo, é sinal que você precisa aprofundar suas raízes, gerar mais maturidade. A nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé não podem ser abaladas diante das circunstâncias. A nossa fé, a nossa alegria, a nossa paz não está condicionada às circunstâncias que nos cercam. Amém, gente? Quem me ouve diz amém. Nas palavras de Paulo, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Sabe qual é o exemplo da perseverança de Cristo? Isaías 53, versículo 9: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, mas todavia ele cumpriu o seu propósito. Sabe o que é o exemplo da perseverança de Cristo? Ainda que você viva uma vida de sofrimento, ainda que você viva uma vida de muitas tribulações, essas tribulações não serão capazes de tirar você do foco e do propósito daquilo que Deus tem para a sua vida. Essa é a perseverança no modelo de Cristo. Parece contraditório, mas para alcançar um nível elevado de espiritualidade, é preciso ser experimentado no sofrimento. Uma ferramenta eficaz para a espiritualidade é a oração. Somente na oração, somente através da oração é que conseguimos perseverar, praticando o também orai sem cessar. Guarde essa frase que eu vou te dizer aqui. O nível da nossa espiritualidade está diretamente ligado ao tempo que investimos com Deus em oração. Os crentes mais antigos, talvez aqui alguns vão se lembrar, tinha uma frase que os crentes mais antigos diziam: pouca oração, pouco poder; muita oração, muito poder. Pouca oração, pouca espiritualidade; muita oração, elevado nível de espiritualidade. Terceira e última coisa que a perseverança produz: a perseverança produz paciência. Olhe para mim, Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga comigo bem alto: há tempo. Fala forte, irmão. Há tempo para todo propósito. Fala emendado agora: há tempo para todo propósito. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se não há tempo, é porque falta propósito. Vou repetir para você: se não há tempo, se não tem tempo, é porque não tem também propósito. É a Bíblia quem está dizendo que há tempo para todo propósito. Pastor, eu vivo uma vida corrida demais, não está dando para fazer isso ou aquilo. É porque não é o propósito. Porque quando se tem propósito, você consegue tempo. O texto está dizendo que há tempo para o propósito. Então é preciso você fazer uma reavaliação daquilo que é importante para a sua vida. Faça uma reavaliação daquilo que realmente seja propósito para você. Se existe algo que você vive dando desculpas, que falta tempo,
é porque na verdade falta propósito. Compreender o tempo de Deus e aprender a esperar no Senhor é a melhor forma para suportar as provações com perseverança. É ter paciência de esperar a hora certa de tudo acontecer. A Bíblia fala lá no fruto do Espírito, em Gálatas, uma das partículas do fruto do Espírito é a longanimidade. Sabe o que é isso? Olhe para mim. Vou te explicar aqui o que é longanimidade. A longanimidade é um dos atributos comunicáveis de Deus. Isso aqui é doutrina. Existem atributos de Deus que não são comunicáveis, como por exemplo, a onisciência, que é o poder de conhecer todas as coisas. Deus não compartilha isso com ninguém. A onipresença, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não compartilha. A onipotência, o poder, todo o poder, também não compartilha. Existem outros atributos, como por exemplo, a sabedoria. Deus compartilha. Isso aqui é chamado de atributos compartilháveis. Atributo de eternidade. Deus é eterno, Ele não compartilha isso com ninguém. Somente Ele não tem princípio e também não tem fim. Esses são atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis, ou seja, são qualidades que Deus tem e que Ele reparte com nós. Amor, sabedoria, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Existe a paciência e existe a longanimidade. A longanimidade é a paciência esticada. Deus é longânimo. Sabe aquela frase que eu e você falamos ela de vez em quando? Diante de algumas barbáries que muita gente comete por aí, crimes feios, coisa horrorosa, e a gente fala assim: onde é que Deus está numa hora dessa? Se eu fosse Deus, tem gente que ousa a falar esse ponto, né? Se eu fosse Deus, eu arrebentava com essa pessoa. Ainda bem que você não é Deus. Como que Deus está lidando com essas pessoas? Por causa da sua longanimidade, a paciência esticada, a tolerância esticada. Agora você pensa que se ter paciência já é difícil, você imagina ter a paciência alongada. Sabe, Kleber? O Kleber é um moço paciente. Pois é. Não sei o que a Lena falou do seu lado não, mas em um mundo corrido como esse que nós vivemos, as coisas não acontecem do jeito que a gente pensa. As pessoas estão a todo tempo ocupadas com alguma coisa, e o que mais falta é paciência. Vivemos em uma geração imediatista, ou seja, tudo é na hora, tudo é no momento. Vivemos em um tempo em que tudo tem que acontecer rapidamente. Todavia, tudo tem o seu tempo certo, tudo tem a sua hora certa. A espera nos dá a sensação de perda de tempo. Você quer ver um negócio que eu tenho paciência curtinha? É o tal do supermercado. Meu Salvador amado. Supermercado, só a graça. E vai carrinho para um corredor, vai carrinho para o outro corredor, e gira, aquele negócio todo. Não dou conta. A demora nos dá a ideia de que nós estamos perdendo tempo. E quando o caixa passa ainda, né, naquela lentidão, vão, meu filho, vão. Nós queremos tudo rápido. A aparente demora dá a sensação de mau funcionamento. Você joga a culpa na máquina, você joga a culpa no computador, o computador está lento.
Você joga a culpa no funcionário que está lento, porque você está perdendo. Todavia, a paciência é fundamental na arte da perseverança. Preste atenção nisso aqui. O imediatismo rouba o futuro das pessoas. Não raramente as pessoas se arrependem de decisões mal tomadas no calor das emoções. Decisões que você tomou rapidamente, mal pensada. O problema é que muitas dessas decisões não podem ser modificadas, ou alteradas, ou refeitas. Um dia, Esaú, capítulo 25 do livro do Gênesis. Esaú era o primogênito da casa de Isaque. Esaú chegou em casa cansado das suas atividades do campo. Jacó, o seu irmão mais novo, estava em casa fazendo um prato de comida, um guisado. Esaú pediu que Jacó lhe desse algo para comer. Jacó, esperando essa oportunidade já há mais tempo, disse para o seu irmão: eu te dou um prato, mas você vai me dar o seu direito de filho mais velho, o seu direito de primogênito. Esaú disse: ok, tudo bem. Jacó respondeu: não, jura que você está fazendo. Você não apenas vai falar, mas você vai jurar que você está cedendo o seu direito de primogenitura para mim. Capítulo 25, versículos 32 e 33 do Gênesis. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem os meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez o juramento, e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho ao seu irmão Jacó. Na cultura judaica e naquele tempo, o filho mais velho não era só para tomar a culpa das artimanhas do filho mais novo. Eu sou filho mais velho, então eu posso falar, eu sei como é que funciona. Primogênito, ser filho mais velho, era uma graça de Deus. O primogênito mantinha uma posição de honra no seio da família. Assim como Israel, o primogênito de Deus, recebeu uma posição de honra entre as nações. O primogênito, ele recebia porção dobrada da herança. Ele ficava na posição de destaque. Se o pai morresse, o filho mais velho é que assumia a liderança da família. Ele era honrado, ele era respeitado, isso era a graça de Deus. Esaú menosprezou o favor que havia recebido de Deus. O preço, um mísero prato de comida. Esaú comercializou valores eternos por satisfação momentânea. Tem muita gente trocando o agora por algo precioso que Deus tem para ele no futuro. Esaú disse: eu estou com fome agora. O que é que me adianta direito de primogenitura agora, se eu estou com fome agora? Preste atenção, senhoras e senhores. Você pode às vezes buscar algo momentâneo para satisfazer uma necessidade de momento, e que vai colocar em risco o seu futuro. Um prazer de momento, uma euforia de momento. Cuidado com o efeito manada. Sabe o que é isso? O efeito manada é baseado na fuga dos animais. Animais que fogem por causa do frio, por causa do calor, chega na época de reprodução, eles migram aos bandos. O ser humano, dentro da psicologia, também recebe
uma dessas atribuições do efeito manada é que um começa a fazer, 2, 3, 10, 50, e aí você não queria fazer, mas daqui a pouquinho você está lá no meio. Por causa disso, no último dia 8 de janeiro, um bocado de gente, cabeça branca, avô, ficou preso lá em Brasília, num confinamento. A vidraça quebrada, os vândalos quebraram, o cara foi lá e entrou também. E aí? Pegaram todo mundo. Porque quebrou o vidro, aí você entra. O efeito manada. E essas coisas às vezes tendem a levar as pessoas a cometerem erros seríssimos. Esaú dava mais valor à sua satisfação de apetite do que aos valores espirituais. Ao trocar seu privilégio por um prato de comida, Esaú revelou que o que vendeu a Jacó não tinha valor nenhum para ele. Eu li uma frase hoje: com exceção do fruto proibido lá no jardim do Éden, nenhuma outra comida na Bíblia custou tão caro como esse prato de guisado que Esaú comeu. Muito além daquele que estaríamos dispostos a pagar. É o preço do imediatismo, se a gente fizer uma reflexão séria. Então tenha paciência, acalma o seu coração, tenha paciência nas suas tomadas de decisões, persevera na sua posição, fica no lugar onde o Senhor te plantou, não arrede o seu pé, não se venda, tenha paciência, tenha calma. Deus está com você. Vou repetir porque eu acho que alguém não entendeu. Deus está com você. Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Fique de pé comigo, por favor. Um provérbio popular diz: nadou e sabe o que isso significa? Nadou e morreu na beira-praia. Essa expressão se refere a quem desiste de lutar. Guarde o que o Senhor está falando comigo e com você aqui nessa noite. Perseverar é uma arte nobre, é uma virtude importante. A arte da perseverança está na renúncia, na constante consagração e comunhão com o nosso Deus. Desse modo, é preciso abrir mão dos nossos desejos e intenções pessoais. Continue confiando em Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, é certo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça, que o favor de Deus seja sobre você, em nome de Jesus. Que a graça de Deus seja sobre nós, em nome de Jesus. Que as dificuldades da vida não consigam nos parar, que mantenhamos a perseverança em nome de Jesus, que o desânimo não tome conta da nossa vida em nome de Jesus. O Ramon chegava aqui para o culto, eu perguntei para ele: tudo bem, Ramon? Ele disse: cansado, mas não estou desanimado. Eu falei: gostei dessa frase, que bênção. É isso aí. Você pode estar cansado, mas não deixa o desânimo fazer você parar, não deixa o cansaço fazer você parar, melhor dizendo, não deixa o cansaço te desanimar, não deixa o cansaço te fazer parar. Continue em nome de Jesus. Eu quero orar com você.